Tomás, Fala, Mário, tudo bem? beleza? Boa noite. Boa noite. Está ouvindo uma música no fundo? Aí, tô escutando Está uma ouvindo musiquinha uma... assim. É, você viu? Esse é um novo efeito especial dessas lives. Justo, aí sim. Essa eu copiei do Jô Soares, da banda dele. Bacana. Mandou Agora tem, bem. tem que fazer, agora tem que fazer encerramento, né? Uou! Pronto. Uou! É, encerrado. E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. E com você? Tudo também, tudo certo, graças a Deus. Bom, Então tá Tomás, bom. vamos lá, né? Vamos para essa live aqui. É uma live que já era para a gente ter feito até há um tempo, mas eu acabei preenchendo. Tem tanto conteúdo bom, cara, para fazer live, para a gente convidar pessoas bacanas da nossa rede de contatos, que o certo era fazer mais de uma por dia para dar conta, né? Mas eu acho que ainda é momento de falar sobre crédito, falar sobre esse tema que é um dos mais relevantes, com certeza, do cenário atual, né? Tomás, Com obrigado certeza. primeiramente aí. Obrigado primeiramente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente vai passar os próximos 40 minutos aqui conversando. E queria primeiro começar agradecendo. Tô aqui. Nós estamos te ouvindo. Oi, deu uma travada aqui. Ah, é? Voltou? É. Voltou. Então eu queria começar te agradecendo aí pelo seu tempo. Obrigado aí por enquanto por essa disponibilidade de você estar com a gente, véspera de feriado. Imagina, eu que agradeço pelo convite aí que você fez. Bom, Tomás, acho que para a gente começar, antes de eu pedir para você falar um pouquinho sobre o Tomás em si, só colocando um pouquinho aqui as regrinhas, né, da nossa live, caso caia, espera um pouquinho, que às vezes é só uma falha de sinal, ela já restabelece. Se ela cair em definitivo, eu já abro uma nova live na sequência, a gente faz esse mesmo movimento de você solicitar aqui a participação. E depois que a gente encerrar, ela vai ficar aqui por 24 horas nos meus stores e eu ainda vou depois subir ela no canal do YouTube da Amy. Então você vai ter também o material aí depois, se você quiser compartilhar, poder compartilhar, assim como eu faço com os meus clientes que não têm Instagram. Depois eu mando para eles pelo WhatsApp o link do YouTube. Perfeito. Bom, Tomás, começando aqui, primeiro fala um pouquinho do Tomás para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua formação e como você chegou aí na Investmaster hoje, por favor. Claro, eu tenho 31 anos, sou formado em administração de empresas, pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhei, fiz uma pós em controladoria de empresas pela FPCAF e eu trabalhei comecei minha carreira, minha vida profissional trabalhando no Itaú, trabalhei fazendo análise de estatísticas, fiquei um período também na mesa de crédito do Itaú, aí acabei saindo de lá e indo para consultoria chamada Valor Max. Nós trabalhávamos com fusões e aquisições de empresas e até que um dia eu me cansei de São Paulo e eu decidi voltar para Americana. E quando eu voltei para Americana, eu comecei a ajudar a construir uma empresa, né? O meu tio, ele tem uma empresa de factoring, ele sempre falou que valia muito a pena ter uma empresa de factoring, incentivou nós, ficamos trabalhando um período lá com ele, aprendendo como é que funciona, fizemos alguns cursos em São Paulo, e daí nós acabamos montando a nossa empresa em 2015. E daí foi quando eu entrei para o mundo do crédito, né? Ano passado, nós também, com a nova lei que o Bolsonaro criou, nós montamos uma nova empresa, que é a Empresa Simples de Crédito, e desde então, de 2015 até agora, a gente está nesse mundo de empréstimos, adiantamento de recebíveis, então já faz um tempinho. Legal. Muito bom. Tomás, eu preparei alguns tópicos aqui que são tópicos que eu acho que são relevantes, inclusive como conteúdo, porque como eu disse, essa live depois eu vou passar ela para alguns empresários, para alguns clientes, para alguns parceiros. Eu estabeleci Uhum. aqui um conteúdo, mas se a gente receber algumas perguntas ou comentários aqui, eu vou parar o meu tópico e vou pontuar com a pergunta das pessoas que colocarem aqui, tá? Na minha Perfeito. ordem
Na minha ordem aqui, o primeiro tópico que eu coloquei, que eu gostaria muito de ouvir você falando, é sobre a dificuldade do acesso ao crédito no Brasil. E principalmente para pequena e média empresa. Eu, como pequeno empresário, estou aí há 8 anos com o meu CNPJ ativo, né? Em alguns momentos eu já me deparei com uma situação que parece que é antagônica, né? Você tem o pequeno empresário, que é quem carece do crédito em si, né? É o cara que, normalmente, para ele crescer, ele precisa de algum aporte, ele precisa de um investimento, mas a contrapartida é que ele não consegue, junto às entidades financeiras do Brasil, muitas vezes tomar linhas de crédito. Por quê? Porque ele não oferece garantias. Ele é uma empresa que tem risco, né? Ele não tem um prédio próprio, o dono, pessoa física, às vezes não tem ativo imobilizado para colocar à disposição do banco como garantia e tudo mais, e o cara vai crescendo do jeito que dá, né? Em contrapartida, por que antagônico? Porque em contrapartida, se a gente olhar para o mundo das grandes empresas no Brasil, a gente já vê uma disponibilidade muito grande de créditos, inclusive direto na fonte, né? Direto no BNDES. Então, a gente viu aí, no passado muito recente, as questões envolvendo JBS, as grandes construtoras com o BNDES, quando na verdade esses caras têm condições financeiras até para fazer as coisas por conta. Essa realidade no Brasil, ela é histórica? Você vê melhorias nisso? Como que você enxerga isso, você que está nesse mercado? Os grandes bancos, eles têm dificuldades em fornecer o crédito para as pequenas e microempresas. Isso tem um motivo. Um deles, você já mencionou, que é a questão da falta de garantia, e o outro é que as pequenas empresas não têm um grau de controle que as grandes empresas têm. Então, para os bancos, isso apresenta um risco maior. E o que acontece? O banco ele não tem um pessoal suficiente para ir visitar as empresas, cada uma delas, conhecer a fundo o que faz, ver a empresa funcionando e fazer uma análise de crédito mais detalhada, mais próxima do cliente. O banco, Uhum, da tamanha demanda que ele tem, ele faz uma análise mais massificada. Então, uhum, quando ele analisa pura e simplesmente os números das empresas e micro e pequenas, ele acaba optando por não conceder porque ele não quer assumir aquele risco. uhum, Então, é nesse momento que o mercado acaba procurando alternativas. O Bolsonaro, justamente para ajudar esse público, ele criou no ano estimular, né? passado, Uhum, exato, para estimular. No ano passado, ele fez a empresa Simples de Crédito, que é uma empresa focada única e exclusivamente em pequenas e microempresas. Então, eu não posso trabalhar com empresa que tenha um porte médio, por exemplo. Eu tenho que focar em pequenas e micro. uhum. E por que isso? Porque eu consigo, dado o meu porte, ter uma atuação local, atender essa clientela, visitar a empresa deles, ver como que a gente consegue trabalhar, analisar o risco de crédito e conceder crédito para essas empresas, coisa que o banco hoje ele não tem essa capacidade, ele não tem pessoal suficiente, se tivesse, inviabilizaria a operação do banco, dado o custo que ele teria. Perfeito. Faz muito sentido isso, na verdade, né? E é uma solução razoável no meu ponto de vista, porque, como você falou, como o banco não tem essa capilaridade toda para conhecer todas as micro e pequenas empresas do Brasil, que são milhões, né? Seria humanamente impossível ele ter esse lastro, né? Fazer essa cobertura toda. Com essa solução, realmente eu concordo com você que pode ser uma boa alternativa, e na verdade acho que já vem sendo na prática, a gente até vai falar um pouquinho disso. Mas ainda nesse ponto, Tomás, eu queria fazer uma segunda pergunta, que é uma curiosidade pessoal minha, né? Eu já Uhum. vi em alguns lugares, não sei se é fake news, porque as fontes que eu vi foram muito artigos de jornais, então eu nunca fui em estudos acadêmicos para comprovar. Mas o que eu já li é que em alguns mercados, alguns países, o Estado entra como um garantidor para a micro e pequena empresa, na falta, obviamente, de um ativo. Um pouco semelhante ao que nós estamos vivendo agora na época de pandemia, que é uma época de exceção, né? É uma verdade Exato. isso? Isso é um fato mesmo que ocorre em alguns mercados? Nessa questão da pandemia aqui é até interessante porque o Sebrae lançou uma linha de crédito em que ele é o garantidor para as micro e pequenas empresas. Então, ele lançou essa linha junto com a Caixa. Uhum, E para micro e pequena empresa, empresário individual, EPP e empresário individual. Então, você consegue pegar essa linha junto com o Sebrae, sendo o Sebrae o garantidor do crédito caso você venha falhar. Então,
Isso está começando a se tornar uma realidade aqui no Brasil também. Eu não sei como é no mercado no exterior, eu gostaria de Uhum. poder falar mais, com maior propriedade, mas como o meu foco é local, acabei não Não, vou saber te perfeito. posicionar. Sem problemas, sem problemas. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no foco, até para a gente entrar na sua atuação mesmo, né? Como a gente estava falando, tem essa dificuldade, só que veio essa solução agora dessa empresa simples de crédito, né? O conceito é esse, simples de crédito, perfeito? Empresa simples Isso, de empresa crédito. simples de crédito, exatamente. Certo. Como que isso na prática está funcionando, Tomás? Já está ativo? Isso já está rolando? Como é que está isso na prática? Já foi uma lei que foi aprovada em maio do ano passado e ela surgiu para concessão de crédito para as micro e pequenas empresas. Então, a empresa ela tem a sede em uma determinada cidade e ela só pode conceder crédito para as empresas que estão nas cidades que você tem a sede e fazem divisa geográfica com a cidade que você tem sede. Por que que eles fizeram essa limitação de geográfica? Justamente para você conseguir visitar as empresas, conseguir fazer essa análise de crédito e atender esse público. É um mercado que já está tomando corpo. Nós somos a quinta empresa do Brasil a se tornar uma ESC, então somos aí pioneiros no mercado e hoje o mercado já está com mais de 200 ESCs já existentes e em funcionamento. E o mercado ele tem uma demanda de crédito muito grande na nossa região. Só podemos trabalhar com pessoas jurídicas e isso veio a facilitar o crédito para essas pessoas de fato, porque os bancos não conseguem atendê-los. Mas nesse caso, Tomás, quais são as garantias que eu, como microempresa, tenho que oferecer a você como ESC para eu conseguir esse crédito? É algo que é simples? Uma empresa negativada conseguiria? Tem como você dar uma Sim, detalhada um pouquinho melhor? Uhum. claro, empresas negativadas conseguem pegar capital com ESC porque, como você disse, as garantias é a parte mais importante. Nós trabalhamos muito mais com a parte de imóveis como garantia e Legal. tem empresas de ESC também que trabalham com a parte de veículos, mas não é o nosso foco ainda e é possível fazer isso. Mas nosso foco é trabalhar com imóveis e daí eu consigo conceder crédito a 50% do valor do imóvel. Então, se a pessoa está negativada ou não, isso não vai ser um impeditivo para eu estar concedendo crédito. Eu vou estar analisando outros riscos da pessoa, não só a vida financeira dela. Então, a garantia que ele vai estar deixando para a gente também tem um peso muito significante na parte da análise de crédito, da composição das taxas de juros. Então, isso é muito importante. Legal. Então, mesmo uma empresa negativada, ela consegue, se ela tiver algum lastro por um imóvel, alguma coisa que ela tem, ela consegue tomar esse recurso de vocês, por exemplo. Exatamente. E o imóvel não necessariamente precisa estar em nome da empresa, pode ser como se fosse um fiador num contrato de locação. Pode estar no nome de uma outra empresa e de outra pessoa que queira ser o fiador daquela operação e usar aquele imóvel como garantia da operação. Então, tem essa flexibilidade. Muito bom. Bom, pessoal, para quem chegou agora, para quem entrou agora, eu estou aqui hoje com o Tomás Brancati, ele é da Invest Masters. Ele está falando aqui para a gente sobre crédito. A gente já falou um pouquinho sobre as dificuldades da pequena e média empresa em tomar crédito aqui no Brasil. A gente já detalhou um pouquinho os problemas disso financeiros. E aí ele entrou no mérito de começar a falar sobre as ESCs, as empresas, as empresas simples de crédito, do qual hoje ele é um dos pioneiros aí na região, o quinto, né, no Brasil a conseguir essa habilitação. Exato. E ele comentou agora aqui, recente comigo, para quem entrou agora, ele acabou de falar que é possível, inclusive, para quem está negativado, né? Isso aí, acho que esse é o grande X da questão, né, Tomás? Porque eu posso dizer, inclusive, que esse é um diferencial desse sistema, porque é muito difícil uma empresa estar em plena atividade sem, muitas vezes, se envolver em dívidas, sejam tributárias ou sejam com fornecedores. É um grande desafio, principalmente nos últimos anos, que são anos de crise que a gente vem vindo, né? Se a gente pegar os nossos últimos 5, 6 anos, não são anos que nos dão uma tranquilidade para você ter sobra de dinheiro no final do ano. Poucas são as empresas que estão conseguindo ter esse tipo de êxito, né?
Então, é muito simples hoje você ir para o mercado e ver empresas super boas, que os caras não têm culpa, na verdade, de estarem negativados, e isso acaba sendo uma restrição para eles no sistema bancário. Então, acho que até nisso a ESC vem como um fomentador mesmo, né? Exatamente. A ESC, eu tenho a liberdade para trabalhar com um público que eu bem entender, né? Então, diferente do banco, que se a pessoa adquirir um restritivo, do dia para a noite corta o crédito para aquela pessoa e a pessoa fica vendo navios. Então, eu consigo ser o porto seguro para as pessoas negativadas nesse momento. E também tem uma situação que é muito comum, geralmente, que o banco faz, é que eles trabalham com credit score, que é uma nota de crédito que a pessoa tem dentro do banco. Só que essa análise, ela engloba os segmentos, não só, por exemplo, única e exclusivamente a sua empresa. Eles vão analisar a sua empresa e comparar o seu desempenho com o relacionamento que o seu segmento já apresentou junto a eles, junto a essas instituições, para falar, beleza, então o Mário Polis tem uma nota de crédito tal que representa uma probabilidade de, sei lá, 10% de ser inadimplente, chutando aqui valores, só para dar um exemplo. Uhum. Sim. Então, para ele, dada essa nota de crédito que ele está tendo, eu vou conceder um limite de tanto, que eu aceito assumir tanto de risco. Só que, às vezes, ele tomou um calote de uma empresa, o banco, né, a instituição que você tem relação, tomou um calote de uma outra empresa do mesmo segmento que o seu, você pode ter uma nota de crédito muito boa e do dia para a noite sua nota de crédito cai por causa dessa outra instituição, que é do mesmo ramo que o seu, e isso faz com que o banco corte o seu limite do dia para a noite, mesmo você tendo um bom relacionamento com o banco. Então, nós também ajudamos essas empresas que têm o limite cortado do dia para a noite. Que não necessariamente elas estão negativadas, é que o score dela baixou por Exato. culpa de outro, né? Como um seguro de carro, né? Alguns carros você paga mais Exato. seguro porque tem muito roubo e às vezes você não tem culpa de nada, né? Legal. Entendi. Exatamente, a mesma situação. Interessante isso. Entrou uma pergunta do Renato da Etecom, nosso parceiro lá da Etecom, Renatão. Ele pergunta em termos de tempo, deixa eu até voltar aqui na pergunta dele. Ele pergunta assim: a burocracia em termos de tempo para acessar esse tipo de crédito é muito grande, Tomás? Não, na verdade você faz um cadastro básico da empresa, então Uhum. contrato social, informação de faturamento, vou querer visitar a sua empresa, conhecer ela como está funcionando, eu vou precisar dos documentos dos sócios, tem ele fazendo esse cadastro inicial, que é a parte mais burocrática do processo, teoricamente, daí, feito o cadastro, a operação sai dentro de horas, porque a parte burocrática de tudo é o cadastro. O cadastro feito, a gente consegue operar dentro de horas e daí vai precisar fazer uma nova operação. É questão de horas para fazer análise e liberar os recursos. Então, é a primeira operação que ela é mais burocrática, dada a necessidade de fazer esse cadastro junto da empresa. Uhum, perfeito. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas aqui, aproveita a expertise aqui do Tomás, pergunta, comenta, enfim, aproveita esse momento que o Tomás é especialista aí nessas questões de crédito. E até Tomás, para pode falar. complementar a resposta anterior, ele perguntou de prazo, né, Isso. para liberação. Eu não dei um prazo, porque isso vai depender da organização da empresa. Porque tem empresas que já têm as informações prontas, tem empresa que precisa pegar as Levantar. informações, fazer o levantamento. Então, isso depende, varia muito caso a caso. Tem o caso que a pessoa já fez o cadastro no mesmo dia, a gente conseguiu fazer a operação, e tem o caso que demorou alguns dias para conseguir liberar os recursos para a empresa, dado a situação cadastral dela. Considerando que a empresa tem os documentos prontos, eles estão disponíveis para entregar a você, depois que entregou, se estiverem corretos, tranquilo, é rápido esse procedimento, né? Exatamente. Uhum, uhum. Perfeito. Tomás, eu queria, não fugindo dessa ainda questão de crédito, mas trazendo aqui para o nosso tema a questão do Covid, né, a questão da atual conjuntura que a gente está vivendo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas medidas do próprio governo mesmo, de implementação que ele colocou à disposição agora das empresas, crédito para pagar a folha de pagamento, tem agora o crédito do BNDES para, enfim, tomada de crédito das empresas, tem esse do Sebrae que você mencionou, que eu desconhecia, enfim. Como que você está vendo essas medidas? Fala um pouquinho sobre esse cenário de agora, combate ao Covid aí.
O governo ele está adotando uma série de medidas para facilitar a vida das empresas, né, para elas conseguirem manter o nível de emprego, sem demitir os funcionários e a economia continuar rodando, né? Então, eles fizeram um financiamento para você criaram uma linha de financiamento que é voltada para a folha de pagamentos. Você consegue financiar sua folha de pagamentos com uma taxa de juros igual a Selic. Então, o banco ele tem spread zero nessa operação. Então, essa é uma das linhas de crédito que o banco criou, que foi criado para facilitar o crédito às empresas. O banco fechou uma parceria com o BNDES, que chama até Proger, a linha de financiamento, que você consegue carência de 12 meses e você tem até 5 anos para estar fazendo o pagamento da dívida que você contrair, e você consegue uma taxa de crédito que é baseada na TJLP, que é a taxa de juros mais baixa que tem no mercado. Então, essa é uma outra medida que foi adotada. Tem parcerias que foram realizadas com fintechs do mercado, também para facilitar o acesso ao crédito para as pessoas. E daí tem outras medidas que ele adotou, né, que daí já é para ajudar a questão de consumo, da ajuda de custo de R$ 600 Sim. para as Estímulo ao pessoas, consumo, né? Uhum. estímulo ao consumo. Tem a questão, se tiver redução salarial, o governo ele ajuda a repor o salário Uhum. das pessoas, Redução de jornada. Uhum. redução de jornada. Então, tem uma série de medidas que o governo adotou para dar um estímulo maior para a economia. Perfeito. Mas mesmo assim, Tomás, você não acha que boa parte dessas medidas, considerando o cenário de empresas negativadas, você acha que mesmo assim não vai faltar crédito ainda para as empresas em geral por conta disso, do problema que as empresas já vinham carregando? Com certeza, porque todas essas medidas estão sujeitas a uma análise de crédito. Uhum. Então, se o banco ele já tem essa política de empresa negativada não trabalha, se você tiver um restritivo na sua empresa, provavelmente você também não vai conseguir ter acesso a essas linhas de crédito que ele está criando para você conseguir salvar a sua empresa. Então, nessas horas é que é necessário ter um parceiro que trabalha com empresas negativadas. Perfeito. E tem muita empresa que um dos pilares ali, né, um dos critérios para você tomar esse financiamento da Folha é que você pagasse, né, via o sistema Folha de pagamento do banco, né? Ou seja, quem não Exato. utilizava a ferramenta não consegue ter o histórico para poder tomar o crédito, né? E na verdade é uma ferramenta, né, que muitos não usavam e agora estão vendo a necessidade, né? Exatamente. Entendi. Ó, o Renato ele complementa a pergunta que ele fez anteriormente, Renato Detecom, falando assim, ainda lá na tomada do crédito da ESC, tá, Tomás? Ele pergunta assim, ó, Perfeito. mas e o faturamento? Ele é baseado em relatórios contábeis ou relatórios gerenciais? Eu costumo analisar os dois, porque geralmente as empresas têm a parte que é por declarada e a parte não declarada, né? Então, geralmente os relatórios contábeis não batem com os gerenciais. E isso é uma realidade, e tanto que tem até estudos, um estudo feito pela Price Waterhouse, que mostra que o valor sonegado no Brasil, esse estudo foi feito, é antigo, ele é de 2012, se eu não me engano, mas o valor da sonegação no Brasil é de 500 bilhões de reais, então é um valor Hum, considerável. Não adianta a gente falar que essa realidade não existe, porque ela existe. E o relatório contábil, ele vai demonstrar para mim a parte que é por dentro da empresa, a parte uhum. oficial. Só que para mim, eu preciso ter essa informação, saber quanto que está sendo declarado, mas o mais importante de tudo é o relatório gerencial de faturamento da empresa, porque ali eu vou estar vendo a Uhum. real situação dela, se quanto está sendo por fora e de fato quanto que tá tendo, ela está tendo de capacidade financeira para fazer frente a todas as obrigações que ela tem. Então, o relatório gerencial para mim é o mais importante de todos. Perfeito. Ainda nesse critério de coronavírus. Bom, Renato, se ficou alguma dúvida, você comenta aqui para o Tomás, né? Ainda voltando a falar desse mix ESC, mais a questão das medidas aí emergenciais do governo com as linhas de crédito, essas empresas agora que vão buscar, não conseguiram no banco as linhas de financiamento que gostariam e vão para uma ESC buscar,
hoje o valor cobrado pela factoring, porque isso, pelo menos no passado, a gente via muito isso no cenário. Nossa, a factoring cobra muito caro da empresa, né? Nesse modelo ESC, assim como nesse modelo factoring hoje, que você inclusive está inserido com o Invest Masters, isso está muito mais competitivo, né? Ou isso até era mito, eu não sei como que isso era no passado, mas eu carreguei esse histórico comigo e me parece que as coisas mudaram bastante, né? Ou não sei nem se era verdade no passado. Sim, chegou, tinha uma discrepância, até porque o risco assumido pela ESC e pela Factoring é bem maior do que o risco de um banco. O banco, ele tem uma pulverização do seu capital muito grande. Então, se uma pessoa vem a faltar com o banco, ele consegue absorver essa falta de crédito que ele teve com uma pessoa com os demais clientes dele. Na Factoring e na empresa simples de crédito, o capital que a gente tem disponível, a gente só pode trabalhar com capital próprio, não podemos fazer captação de recursos no mercado. E não posso pegar empréstimo, não posso fazer nada. Então, a minha pulverização é bem menor. Então, meu risco por eu ter essa maior concentração é maior. E isso faz com que a minha taxa seja um pouco superior à de banco. Eu não consigo Só é, para equivaler, né? Uhum. equivaler. Mas o interessante é que, por exemplo, para desconto de duplicatas e de cheques, tem bancos cobrando bem acima do valor que nós trabalhamos. Então, Interessante. para antecipação de recebíveis, nós já somos comparáveis aos bancos. São competitivos tanto quanto. Uhum. Somos competitivos tanto quanto. Assim, eu só ofereço serviço de antecipação de recebíveis. Eu não faço venda casada de outros produtos, eu não faço nada. Só tenho o Uhum. produto de desconto de antecipação de recebíveis. Então, Uhum. Você não sai daí com o na- seguro, né? exatamente, é só aquilo, é só antecipar. Exatamente. Tomás, aí ainda falando dessas questões de taxa de juros e tudo mais, a Selic vem caindo radicalmente como nunca antes na história. Há inclusive a previsão para estímulo do consumo aí de cair para 3, segundo o relatório Fox dessa semana. Acho que, se não me engano, a segunda semana seguida que ele vem travando essa perspectiva de taxa Selic a 3, né? Esse cenário, ele é, de fato, na sua visão, um estímulo real mesmo ao consumo? Ou ele, sozinho, isolado, não vai levar muito em lugar nenhum a nossa economia? Sozinho, isolado, ele não tem mais muito impacto. Ele teve um impacto significativo quando ele saiu de 14,5 para 7, 6 e é para até chegar nos 3,75, que é o que está agora. Isso trouxe um impacto significativo. As pessoas já passaram a assumir mais dívidas, a atrair mais empréstimos para investir nas suas empresas, fazer as coisas acontecerem. Só que só essa medida isolada para estimular a economia não é o suficiente. Não é porque o Banco Central abaixou a Selic de 3,75 para 3 que eu vou agora sair para ir no banco, pegar um Pôr empréstimo, dinheiro no procurar outras mercado. instituições, pôr dinheiro no mercado. O nível da Selic atual, essa redução, o resultado que o banco vai ter de concessão de crédito é marginal. Já teve uma redução grande, porque estava num nível muito elevado a taxa Selic, e agora ela caiu para um patamar que estamos no mesmo patamar de países de primeiro mundo. Uhum. Então, isso obviamente estimula a economia, mas uma redução agora de 3,75 para 3 não vai trazer tanto benefício assim para a economia isoladamente. Falando um pouquinho sobre a questão dos juros de cartão de crédito, até fugindo um pouquinho do meu tópico, mas é que me veio essa pergunta Claro. aqui. Os juros do cartão de crédito ainda continuam absurdos no Brasil, né? O cara se endivida porque ele é estimulado com o crédito que ele vai se renovando e ampliando conforme o cara vai consumindo e pagando, né? E chega um momento que essa bola de neve ela acaba não aguentando, ela estoura, né? Esses juros do cartão de crédito, ele não tem nenhum vínculo com taxa Selic, com a redução de juros que a gente fala da taxa Selic? É algo isolado, é algo independente? Como funciona isso, Tomás? Na verdade, o banco ele trabalha com oferta e demanda, né? Então, ele está cobrando lá 13% ao mês. Se as pessoas estão dispostas a pagar 13% ao mês, não tem por que ele reduzir a taxa dos juros para 9, 7%, 6%, para fazer jus à redução da taxa Selic, sendo que as pessoas estão dispostas a pagar 13%. Então, ele fez um teste.
A Selic caiu, ele manteve a taxa, as pessoas continuam usando o crédito do cartão de juros, por que que ele vai abaixar para 7, sendo que as pessoas continuam pagando a 13 e o nível de reclamação não aumentou, não teve nada, Uhum. então essa é a situação. A Selic, ela influencia sim, bastante, mas ela é um norte. Então, tem Uhum. produtos que caiu bastante a taxa de financiamento. Pega, por exemplo, o financiamento imobiliário. Ele saiu de taxas de 14% e hoje está aqui, estamos falando em pegar empréstimo a 7,99, 7,25%. Uhum. Uhum. Caiu bastante a taxa anual, 7,25%. Caiu Uhum. muito as taxas de empréstimo. Tem lugares que você consegue até mais barato. Então, tem linhas de crédito que foram bastante influenciadas pela queda da Selic e tem outras linhas que o banco decidiu manter a taxa de crédito porque as pessoas estão dispostas a continuar pagando aquele preço. Nesse item ainda, Tomás, não seria um papel dos bancos públicos, né? Os bancos públicos que eu estou querendo dizer é Banco do Brasil, a própria Caixa, serem, nesse caso, esse agente regulador do mercado, porque uma vez que ele jogaria para baixo esses juros, a tendência é que ele atraia mais clientes para ele e forçaria o setor privado, né, os grandes bancos privados, a também reduzir um pouco essa taxa de juros. Estou falando especificamente ainda do cartão, né? Porque uma vez Uhum. que ele é o banco público, no meu ponto de vista, ele tem esse poder de ser esse agente regulador em momentos em que o negócio extrapola, né? Sim, eles poderiam fazer isso, seria uma forma de forçar a redução, tanto dos juros, tanto que no mercado imobiliário eles agiram dessa forma. Primeiro veio a Caixa reduzindo, depois veio o Uhum. Banco do Brasil reduzindo, e todos os bancos privados foram acompanhando. Então, essa forma que você sugeriu seria uma forma, sim, de incentivar a redução da taxa de juros, por exemplo, para o cartão de crédito. Legal, Tomás. Então, uma pergunta aqui do Alex, da 3G Construções, da construtora nossa parceira também aí. Ele pergunta: Tomás, você acredita que a taxa de crédito para habitação ainda teria espaço para cair? Sim, ainda tem espaço para cair, ainda mais com a Selic caindo cada vez mais. O spread que o banco recebe ainda tem uma gordura em relação ao risco que ele está correndo nessa operação. E com a Selic, com previsão para finalizar o ano em 3%, sim, tem sim margem para continuar caindo os juros do financiamento habitacional. Muito bom, obrigado Alex pela pergunta. Pessoal, para quem entrou agora aí e não estava acompanhando, estou aqui hoje com o Tomás Brancati da Invest Masters. Tomás é de Americana, ele é da Invest Masters, uma empresa que trabalha totalmente aí com crédito para as empresas. É também agora uma ESC, uma empresa simples de crédito, empresta dinheiro para todo mundo que quiser. Não, estou brincando, Tomás. Para todo mundo que for aprovado, né? Mas empresta dinheiro, inclusive, para quem tem restrições. E o que é o cenário hoje que, infelizmente, a maior parte das empresas estão, infelizmente, pelos últimos anos que nós vivemos, né? Tomás, vamos lá. Eu tenho mais um tópico aqui para perguntar para você, que ele tem a ver com já pensando no pós-coronavírus, né? O pós talvez ainda demore um pouco para acontecer, mas o pós, nós estamos vivendo um momento de alta, né? De alta tensão, inclusive emocional. Pensando daqui a 2 meses, que talvez o pior já tenha passado, enfim, a gente não vai precisar muito em tempo, mas pensando no pós-coronavírus, né? Essas questões de estímulo ao consumo, de estímulo ao crédito, as empresas que vão passar, que passarem, né, primeiro de tudo, por esse momento, e chegarem no pós-coronavírus ali, como que você está pensando, enxergando esse pós-coronavírus aí? A economia, começou o ano bem, né? Tava reaquecendo, daí veio toda essa situação, deu uma desaquecida. E quando essa situação acabar, o mercado ele tem um tempo de resposta. Então, as empresas que ficaram sem crédito, que tiveram uma situação de caixa difícil, fizeram renegociação de dívidas, de boletos para pagar com seus fornecedores, a conta ela vai vir, porque foi feita uma renegociação, então vai ter que pagar depois, fez um parcelamento, vai ter que pagar depois. Então a economia ela vai demorar um pouco para começar a responder. Não vai ter aquela velocidade que estava no começo desse ano, e provavelmente pode ser que seja igual ao ano passado,
vamos aguardar aí para ver, porque agora quem estava com intenções de fazer investimentos, ampliação de empresas, vai segurar, porque o Frear. momento não é propício para você realizar esse tipo de investimento, dada a incerteza que esse vírus gerou no nosso mercado, dado se você não sabe se vai ter demanda depois, se o pessoal vai ter capacidade financeira para honrar com os compromissos. Então, a economia ela vai lentamente se recuperar, tanto que houve até uma revisão do crescimento do nosso PIB, né? De acho que não lembro agora os números de cabeça, Quanto mas era e caiu. quanto está previsto agora? Era um crescimento de Exato. 2,5, está previsto para cair menos 5,5 agora, fechar o ano. Então, tudo isso é efeito do coronavírus, porque a Uhum. situação ela estava melhorando, estava fluindo a situação e agora, infelizmente, Afetou não vai. drasticamente, né? E é um problema Afetou. global, na verdade, né, Tomás? Nós não estamos isolados, né? Talvez Exato. talvez o único fator que me constrange um pouco, sendo microempresário no Brasil, é que não bastasse só o problema da saúde, que é um baita problema para a gente resolver, nós estamos também com um problema político sendo explicitamente aí colocado no mercado, né? E isso faz com que o dólar tenha se valorizado muito mais frente ao real do que qualquer outra moeda, que o impacto talvez aqui de uma economia mais estagnada seja maior do que outros mercados. Esse fator talvez seja o que ainda piora a situação, né, Tomás? A política interfere drasticamente. Com certeza. A política tem um fator que é o fator psicológico, tá para a gente muito grande, que um fala em manutenção da quarentena, o outro fala em flexibilização. Ah, as contas elas não param de chegar, então tem que ter um meio termo entre ficar em casa e entre a reabertura dos comércios. Então é necessário ter um equilíbrio aí, pode fazer de uma forma gradual, respeitando as normas de segurança, o uso de máscara para todo mundo, atendimento ao público restrito. Então dá para as coisas se encaixarem, mas de fato a situação política influencia muito na economia, principalmente por causa do fator psicológico que gera em todos os empresários, né? Porque você fala, meu, tá tendo uma discussão tão acirrada. Será que para a gente aqui, dada essa discussão, é o momento de eu fazer investimento? É o momento de eu fazer as coisas acontecerem? Você fica na incerteza, e a incerteza gera paralisia. Com certeza. Tomás, a gente está entrando na reta final já da nossa live, já está aí chegando nos 40 minutos, a gente vai estourar um Opa, pouquinho, peço só desculpas que a gente vai acabar excedendo um pouco os 40 minutos. Mas vamos lá. É, Vamos falar um pouquinho de um tema que eu acho que até para encaminhar aí na reta final, que é um tema interessante aí para a gente tomar como referência. Eu queria a sua ajuda aí para a gente compartilhar um pouco de experiências aí. A microempresa no Brasil e a pequena empresa, elas são motores, na verdade, dentro da nossa economia há um bom tempo já, né? E uhum. o número de empresas é muito grande, o número de pessoas empregadas formalmente e informalmente é muito grande. Um problema como esse agora, que nós vemos, de pessoas que são demitidas, né? O último número do censo que foi feito relacionado aos últimos 30 dias, se eu não me engano, revelou 1 milhão de demissões formais, mas a gente não sabe quantas informais acabaram acontecendo. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Qual que é a minha pergunta para você? Esse desemprego fatalmente vai gerar novos empreendedores, inicialmente informais, talvez como MEI, depois vão ampliando e tudo mais. Como hoje a Investmasters ou a própria empresa de crédito, simples de crédito que você está criando, pode ajudar esse empresário, que muitas vezes não vai ter uma renda comprovada, um histórico, de que maneira você conseguiria ajudar esse perfil de empresa aí, que está para surgir, inclusive? A análise de crédito que a gente faz de empresas novas, ela é mais voltada para a pessoa física. Então, eu vou analisar o histórico dessa pessoa enquanto pessoa física. Eu vou ver se ela tem dívida no nome, se tem restritivo, quanto que ela ganha na pessoa física. Eu vou fazer uma análise de crédito, mas na pessoa dela, não na da empresa, porque a empresa ainda não existe. E com base Perfeito. nisso, eu consigo estar ajudando essas empresas que estão iniciando ou que têm pouco tempo de mercado.
Então, mesmo uma empresa sem histórico de faturamento, uma empresa nova, vamos chamar assim, empresa zerada, ela também tem possibilidade de conseguir crédito. Com certeza, tem vários clientes que são empresas que têm 1 ano de mercado, 2 anos de mercado. Isso para mim não é um impeditivo para eu estar trabalhando. O que muda é a forma como eu faço uma análise interna de crédito, mas não impede que eu faça a liberação do crédito para empresas novas ou empresas que estão surgindo. Legal, show de bola, isso é importante, né? Importante mesmo. E, A pessoal, única, se alguém tiver mais, pode falar. eu só posso trabalhar com pessoa jurídica. Então, para fazer o empréstimo, eu tenho que ter a pessoa tem que ter já um CNPJ consolidado e uma conta aberta em nome desse CNPJ, né, da empresa dele. Eu não Ah, posso fazer um perfeito. empréstimo para pessoa física, para ele, daí com o dinheiro, montar a empresa, fazer tudo acontecer. Isso eu não posso. Entendi. Não, perfeito. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta a mais, a gente já vai encerrar já já. Pode colocar aqui que o Tomás já responde para vocês. Se alguém quiser também fazer algum comentário, comenta, aproveita esse tempo aqui. Tomás, eu queria entrar um pouquinho na linha fintech com você, para a gente já caminhar agora para o Claro. encerramento. Cresceu muito esse termo, né, a usabilidade desse termo, mas cresceu muito mesmo o número de fintechs no Brasil e, ao meu ver, também é um pouco da consequência da falha do sistema bancário, né, de não acobertar tantas situações, de burocratizar muitas das coisas. Meu pai mesmo é um ex-funcionário de banco e ele não acreditou quando eu abri uma conta no Nubank que eu não tenho agência, né, que eu não precisei entregar documento, que foi tudo digital. Ele mesmo tendo vivenciado toda uma experiência de banco, a evolução tecnológica lá, ele ficava abismado na época quando eu abri, falando, mas como assim? Como pode, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o mercado de fintech. Quais são as expectativas aí para esse mercado? Se você já está ingressando também nesse mercado, como é que está a Invest Masters nessa linha aí? O mercado de fintech é um mercado que está crescendo muito e ele veio para atender uma lacuna que o banco de fato não consegue atender. Faz uns 2 anos, mais ou menos, o governo ele criou 2 linhas de empresas que você pode montar, facilitando a criação de fintechs. Tem que ser 100% digital, tem que ter uma estrutura de TI, e foi aí que deu o boom, porque ele facilitou você ser uma financeira 100% digital. E isso foi em 2017, se eu não me engano, que ele criou essa nova lei, o Banco Central, e facilitou. Então, por isso que de os 2 anos para cá, aumentou exponencialmente o número de fintechs que veio atender a demanda que os bancos não conseguem atender. Nós também estamos nos preparando para ser 100% digital, para também entrar nesse mundo de fintech. Acredito aí que no próximo mês, no mais tardar 2 meses, a gente já consiga estar ingressando aí nesse nicho. Legal. E ela vai ser uma pegada ESC também, mais ou menos similar? Vai ser similar, Uhum, só que daí eu similar, vou né? conseguir similar, só que não vou ter a restrição geográfica que eu tenho hoje, né? Que hoje eu só posso atuar na cidade americana e nas cidades que fazem divisa com a americana. Quando eu virar a fintech, não vou ter essa limitação. Vou poder fazer empréstimos sem ter essa limitação e também para pessoas físicas. Então, essa é uma novidade que está vindo aí. Ainda não Muito bom. posso, mas daqui uns 2 meses eu poderei. Com certeza. E as fintechs em geral também elas têm sido até um captador de recursos, né? Por exemplo, eu tenho um recurso parado, eu também consigo aplicar o meu recurso lá e esse recurso virar uma fonte de crédito para um terceiro, né? Você acaba agindo como Exato. uma espécie de intermediário, vamos dizer assim, né? Você vira um mini banco, que você tem algumas opções, quando você tem duas opções quando você vira fintech, né? Uma delas que é similar ao que existe hoje, que você pode trabalhar com capital próprio e só, e você fazer empréstimo, pode fazer captação também e fazer as operações de empréstimo. Isso é uma situação que é, é menos vantajosa para a fintech. E a outra, que é que você pode ser de fato um mini banco, só que você tem que ser obrigatoriamente 100% digital. Você pode captar recursos no mercado, você pode emprestar para outros, garantindo uma rentabilidade aqui para uma ponta e tendo um spread na outra ponta. Então, isso sim é uma modalidade que o Banco Central criou faz uns 2 anos, acho que foi 2017, e tanto que o Nubank surgiu disso, tem outras fintechs que surgiram disso, e
e o Banco Central ele está buscando que tem uma concentração muito grande em 4 bancos. Então, é Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, esses 5 bancos que são os maiores e tem uma concentração muito grande. E quando o Banco Central ele quis reduzir as taxas de juros, ele falou, bom, um dos motivos que a taxa de juros é muito alta no Brasil é a alta concentração que tem do crédito nessas instituições. Então, ele criou essa lei em 2017, visando uma capilarização maior do crédito por outras instituições, que são essas instituições digitais, as fintechs, para reduzir os juros. Então, esse foi o intuito inicial quando ele criou, facilitou o banco digital. E isso de fato está acontecendo, uma redução não tão significativa, mas está gradualmente acontecendo a redução da taxa de juros. Legal, muito bom, Tomás. Eu acho que está entendido, está compreendido, os tópicos todos que eu tinha aqui para passar contigo, passei. Queria agora pedir suas considerações finais aí, alguma mensagem final, motivacional, enfim, fica à vontade em passar alguma mensagem aí. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer você pelo convite de estar aqui, é um prazer imenso. E se alguma empresa precisa de crédito, eu só vou dar uma dica e um cuidado especial que tem que ter. É a análise da concentração do faturamento da empresa em relação ao valor da parcela, porque o comprometimento não pode ser acima de 30%, senão ela não vai conseguir fazer frente às outras obrigações que a empresa tem, que é folha de pagamento, impostos, o custo de manutenção da empresa. Então, ter esse carinho, ter esse cuidado no momento, ver se de fato o empréstimo é o que você precisa, estamos à disposição. Se precisar de empréstimos, eu sou também a solução. Perfeito. Bom, Tomás, eu que agradeço você aí do seu tempo, desses 40, quase 50 minutos aí, passa rápido o tempo que a gente teve juntos aí. Obrigado aí pelas informações que você compartilhou, essa aí no final principalmente, muito boa dica. Queria dizer que esses stories aqui essa live, na verdade, vai ficar disponível nos meus stories por 24 horas, vou salvar ela no meu YouTube, depois jogo ela pro Tomás, compartilho nas redes sociais aí também. E quem quiser, segue também a página do Tomás, pessoal, e também segue a página da Investmasters, né? Tanto uma quanto a outra são boas fontes aí de conteúdos para a gente poder conversar, enfim, trocar ideia e falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre grana, né, Tomás? Com certeza. Legal, obrigado mais uma vez, ótima noite a todos, obrigado para quem participou, esteve com a gente aí, valeu. Valeu, um abraço.